Rhodes, how are you doing? Quanto tempo? Long time no see. Bom, na aula de hoje nós vamos começar a ver exemplos dos chamados modal verbs, ou simplesmente verbos modais, em português, que são basicamente verbos auxiliares que indicam as intenções do falante ou do produtor ou autor de um discurso diante das ações expressas pelos verbos principais de uma sentença. A gente já vai ver como. Por exemplo, se nós fôssemos analisar esses dois textos, que características que se destacam neles? Quem foram os possíveis autores desses textos? Sobre o que eles falam? A quem que eles se dirigem? Bom, NHS é basicamente uma sigla relacionada ao Sistema Público de Saúde do Reino Unido. Então, só por aí a gente já infere que se trata de um texto relacionado à área da saúde. HM Government, que está bem pequenininho ali no canto superior esquerdo da segunda imagem, se refere a Her Majesty's Government, ou seja, ao governo do Reino Unido. Então, nós podemos inferir que ambos os posters se tratam de propagandas governamentais. E relacionadas a quê? O que mostram os elementos visuais desses dois posters? Ou dessas duas campanhas de saúde? Bom, no primeiro texto a gente encontra uma mulher utilizando uma máscara. No segundo, a gente pode visualizar um boneco também utilizando uma máscara. E que expressões que se encontram em destaque no segundo texto? Coronavirus, que é a doença sobre a qual ele trata, o coronavírus. E que outras expressões se destacam também? Stay alert, control the virus and save lives. Percebam que todas elas estão no imperativo. Fique atento, controle o vírus, salve vidas. É essa a mensagem principal dos textos. E se a gente for analisar de forma mais detalhada os textos que estão na cor branca, o que cada um diz? O primeiro afirma que all clinical and non-clinical hospital workers, então todos os trabalhadores que frequentam os hospitais do Reino Unido, must wear face masks in staff and public areas to help stop the transmission of COVID-19. Então, eles devem utilizar máscaras faciais, não só dentro dos hospitais, mas também em áreas públicas, de modo a pararem a transmissão da doença, COVID-19. Então, percebam que must aqui, esse verbo modal, indica o sentido de obrigação, obrigatoriedade. E ele também aparece no segundo texto, quando a legenda diz a face covering, ou seja, algum tipo de cobertura facial, must be worn at all times in this hospital. Então, dentro desse hospital, você sempre deve utilizar uma cobertura facial. Percebam que must é basicamente um sinônimo de have to, tem que. E o oposto desse verbo modal, ou a negativa desse verbo modal, seria o mustn't. Já esse segundo texto, como vocês podem observar aí no print da tela, foi publicado no dia 2 de março desse ano pela European Society for Blood and Marrow Transplantations. Então, essa associação que é basicamente relacionada ao transplante ou à doação de sangue e de medula. E do que trata esse texto? O primeiro parágrafo diz basicamente que ele fala de guidelines, ou seja,
diretrizes for recipients, ou seja, possíveis pessoas que receberão esses tipos de células, ou donors, doadores. E diante de que situação? Before the beginning of any of the transplant procedures. Então, antes de qualquer procedimento relacionado a algum tipo de transplante. E o que o segundo parágrafo diz? Que in case of diagnosis of COVID-19, então, em caso de diagnóstico da COVID-19, patients ought to be deferred for at least 3 months. Então, os pacientes devem aguardar um pouquinho mais por pelo menos 3 meses. Então, ought to é um verbo modal um pouquinho mais formal, que também expressa esse sentido de obrigatoriedade, ok? Já esse segundo poster, como vocês podem observar aqui no canto inferior esquerdo, foi publicado pela World Health Organization, ou Organização Mundial da Saúde, também em março desse ano. Que elementos que a gente encontra neles? Bom, diferentes imagens de pessoas sorrindo, o que pode ser uma tentativa de aproximação com os possíveis leitores. Em destaque, aqui também no canto esquerdo da imagem, nós encontramos 2 hashtags, que são coronavirus e COVID-19, diferentes formas de expressar o nome da doença. Essa também pode ser uma tentativa de fazer com que essa mensagem publicizada nessa campanha seja amplificada nas redes sociais, uma vez que é essa a função das hashtags. E o que a legenda em amarelo ou em destaque afirma? To prevent COVID-19, it is safest to avoid physical contact when greeting. Então, que uma das formas de prevenir a transmissão da COVID-19 é cumprimentar as pessoas, evitando o contato físico. Por isso que estabelecendo o distanciamento social. E que exemplos que são listados aqui desse tipo de cumprimento? A wave, a nod, a bow, etc. E a pergunta no canto superior direito diz o seguinte: How should I greet another person to avoid catching the new coronavirus? Então, como que eu posso cumprimentar outra pessoa de modo a evitar esse contágio pelo novo coronavírus? Percebam que, nesse caso, essa estrutura se trata de uma interrogativa e o should normalmente é utilizado para se referir a conselhos. É como se o leitor estivesse pedindo um conselho de como evitar o contágio para a World Health Organization. Já essa publicação aqui é de uma revista de divulgação científica australiana, chamada Australasian Science. Que elementos que se destacam nessa página? A homepage, que é a página principal do site da revista. Outro link muito importante também é o de past issues, ou seja, edições anteriores a essa. O link de contato, about, né, com informações sobre essa revista. E o que o texto em destaque aqui nessa página afirma? Já no título dele. Coronavirus might cause loss of smell, but it probably won't be permanent. Ou seja, que o coronavírus pode causar uma perda de olfato, mas que provavelmente não será permanente. E a primeira sentença do primeiro parágrafo
afirma que reports from South Korea, ou seja, relatos vindos de onde? Da Coreia do Sul, China and Italy, China e Itália, say that losing the sense of smell and taste may be a symptom of the new COVID-19. Então, que essa perda de sentidos de olfato e de gosto também podem ser um sintoma da Covid-19. E a segunda sentença do primeiro parágrafo afirma o seguinte: Specialists in the UK have suggested that the loss of smell, ou seja, especialistas do Reino Unido sugeriram que essa perda de olfato could even be an early indication of infection. Então, podem ainda, ou poderiam ainda, serem um indicador inicial de infecção pelo vírus. Então, percebam que essas três expressões, esses três verbos modais indicam o quê? Possibilidade. Embora eles sejam normalmente utilizados de forma intercambiável por falantes da língua inglesa, qual que seria uma diferença muito singela entre os três? Lembrando que a negativa de could é couldn't. O may indica uma possibilidade muito grande se a gente afirma, por exemplo, the restaurant may close. Isso significa que existe uma grande possibilidade de que o restaurante em questão feche. O could já indica uma possibilidade um pouquinho menor. Então, se a gente afirma the restaurant could close, é um pouco menos possível que esse restaurante feche no futuro. E o might indica uma possibilidade ínfima e um grau de incerteza um pouco maior. Se a gente afirma, por exemplo, the restaurant might close, existe apenas uma possibilidade de que esse restaurante vai fechar, mas ninguém tem certeza de que isso de fato acontecerá. Já esse texto aqui nos mostra o quê? Uma imagem de uma representação de um indivíduo, né, um ser humano, com destaque à respiração dele e a essa ideia de transmissão viral, né, por meio da respiração. E o que está em destaque nessa imagem? O sistema nervoso desse ser humano. E já no título do texto, a gente tem uma pergunta relacionada a quê? Quando ele diz, can viruses get into your nerves? A essa possibilidade de que os vírus adentrem nos nossos nervos. E por que que o verbo modal can está antes da palavra viruses? Porque se trata de uma interrogativa, por isso que ele vai lá para o início da frase. E o que que o último parágrafo do texto afirma? If viruses or bacteria do enter the nerves, the consequences can be serious. Então, caso vírus ou bactérias de fato adentrem nos nossos nervos, as consequências podem ser sérias. Mas logo a seguir o autor afirma: Perhaps the most striking example is Bell's palsy, where part of the face is temporarily paralyzed and which may sometimes be caused by viral infection of facial nerve. Então, um exemplo que se destaca da seriedade desse problema é essa paralisia e que pode, né, daí o uso do verbo modal may, por vezes ser causada por infecção viral do nervo facial. Então percebam que o can é
mais um exemplo de verbo modal que a gente pode utilizar para se referir a possibilidades. Outro uso desse verbo é a relação com habilidades. Se eu afirmo, por exemplo, I can dance, isso significa que eu consigo ou que eu posso dançar. Já esse texto, também relacionado ao novo coronavírus, eu encontrei na revista Crescer, publicado em português mesmo, e cuja manchete dizia o seguinte: coronavírus, para não ser julgada ao ir ao mercado com a filha, mãe cola cartaz na menina explicando que não tem com quem deixá-la. Foi um fato relatado bastante triste também. E o que o recado dizia? I am only 5. Eu só tenho 5 anos de idade. I can't stay home alone, so I have to buy groceries with mommy. Então, eu não posso ficar sozinha em casa, por isso eu tenho que fazer compras de mercado com a minha mamãe. Percebam que, nesse caso, a expressão can't indica uma impossibilidade. Ou seja, o fato de que uma criança de 5 anos não pode ficar sozinha em casa. Ele também é utilizado para se referir a proibições. E outras formas de expressar esse verbo modal são can, not, na forma mais longa e não contraída, ou juntando os dois de modo um pouquinho mais formal, cannot, com 2 N's. Outro verbo modal que a gente pode encontrar em alguns textos é o chamado shall, que pode ser utilizado para oferecer algo a alguém. Se a gente diz, por exemplo, shall I carry your bag? A gente está se oferecendo para segurar a bolsa de uma pessoa. Ele também é utilizado para fazer sugestões, como, por exemplo, na pergunta shall I call again on Thursday? Nesse caso, a pessoa está sugerindo que ela ligue para outra na quinta-feira. Ou então, a gente pode utilizá-lo também de modo a pedir conselhos ao nosso interlocutor. Se a gente diz, por exemplo, what shall we do with this? A gente está perguntando o que nós deveríamos fazer com isso. Esse é um pedido de conselho. E esse verbo também pode ser utilizado para expressar predictions and intentions. Por exemplo, se a gente diz we shall remember this day forever, o que a gente está expressando? Que provavelmente, ou seja, é bem possível que a gente vá se lembrar desse dia para sempre. Essa é uma previsão em relação ao futuro. Um jeito mais informal de expressar o mesmo seria substituindo o verbo shall pelo verbo will. E a forma negativa desse verbo modal é o shan't. Quando a gente diz, por exemplo, I shan't be home tomorrow night, o que a gente está dizendo? Que a gente não deve estar em casa amanhã à noite. Outro exemplo, we shan't know the results of the tests till Tuesday. Essa também é uma previsão em relação ao futuro, né? Até a terça-feira, a gente não deve saber os resultados dos testes. Bom, gente, por hoje é só. That's all for today. Recomendo fortemente que vocês retomem os exemplos que eu pontuei na aula de hoje e que vocês façam também as atividades que estão lá no módulo 2 da nossa apostila de inglês, das páginas 544 a 547, tudo bem? Se tiverem qualquer dúvida, já sabem o que fazer, né? Podem me perguntar nos comentários, ok? See you next class.